38, Mailton, ex-Ponte, chute longe. Uma falha aí do Guilherme Viana, 2-0. Mas o goleiro da Ponte, o detalhe é o seguinte, a Ponte, ela teve duas chances. Com o Thales, a 19 do primeiro tempo, estava 0-0. E teve uma chance com o Diego Tavares, a 23, seria o gol de empate. Mas o goleiro do Fortaleza pegou com os pés. Outro detalhe, Juan Miritello, argentino, ele fez um gol, mas olha, ele teve 4 chances reais. 3 o Guilherme Viana pegou e uma ele perdeu no final do primeiro tempo, aliás um rebote do goleiro da Ponte, ele livre, o gol livre chutou para fora. Juan Miritello então fez o gol e 4 chances reais aí com o Guilherme Viana, repito, pegou 3 e uma ele chutou para fora. Vamos lá, Tigrão. Fortaleza 2.0 contra o Martírio, a Ponte em 10 jogos, os últimos 10 só ganhou 1 ponto. Uma sequência negativa que vai se acumulando, os números vão se acumulando em termos de rebaixamento, em termos de projeção, vem aí o segundo turno, o que resta desse primeiro turno. Ponte com 8 pontos ganhos, penúltima colocada. O América jogou hoje, perdeu para o Cuiabá lá em Cuiabá, 1-0 e está com 6 pontos. Fortaleza 2, Ponte 0, Tigrão. A Ponte, enquanto teve gás, né? Enquanto teve preparo físico, estava organizada no primeiro tempo. É bem verdade que aos 50 minutos o Miritello perdeu um gol que é inacreditável. A gente não consegue entender como é que um jogador profissional perde, porque o goleiro da Ponte rebateu o chute, o Guilherme Viana, e a bola ficou pererecando dentro da pequena área com o Guilherme Viana caído. E aí o Miritello foi bater, pegou de canela, ela cobriu o travessão. Inacreditável a chance perdida naquele momento pela equipe do Fortaleza. Mas eu acho que foi um primeiro tempo bem razoável da Ponte, bem razoável. Organizada, fechadinha, linha de 5 atrás. Qual era a linha de 5? Thales, Lucas Cunha, Márcio Silva, Palácios e Porfírio. Aí no meio, Danilo Barcelos, Elvis e o Kevson. E à frente tentando alguma coisa, jogou mais deitado do que em pé o Daniel Baianinho. E o Brandão, muito lento também, praticamente nada produziu. Só que a Ponte neutralizou bem, estava jogando com as linhas bem próximas e levou para o vestiário, apesar de que poderia ter tomado o gol no finalzinho do primeiro tempo, mas levou para o vestiário o 0-0, que dentro das circunstâncias, pelo que vem sendo o campeonato para a Ponte, estava de bom tamanho. Veio o segundo tempo e a Ponte voltou e logo começou a dar sinais de desgaste físico, de cansaço. E aí, há 15 minutos, foi criada uma jogada pelo lado esquerdo, de defesa da Ponte, o cruzamento. Aí chegou atrasado o Palácios, sobe o Biritelli aí com acerto, né? Com raiva, olho aberto, de testa, escolhendo onde ia cabecear a bola e meteu essa bola no cantinho esquerdo e no chão do Guilherme Viana, que nada pôde fazer, 1-0 para a equipe do Fortaleza. E aí, ao invés da Ponte, que não tem qualidade técnica para isso e não tem preparo físico para isso, tentar empurrar o Fortaleza para trás e até correr o risco de se expor ao contra-ataque, não. O Fortaleza é que continuou em cima e nós dizíamos, questão de tempo apenas nos separa do segundo gol do Fortaleza, que está preparando esse segundo gol. E ele acabou saindo aos 38 minutos. O Mailton, que a gente conhece bem, jogou na Ponte de lateral, de meia, de segundo volante. Ele pega bem na bola, mas falhou, já disse o Gleger, falhou o Guilherme Viana, ele calculou mal, né, a trajetória da bola. A bola passa 1,5 palmo do braço dele. Bola para ir com os dois braços, as duas mãos e espalmar. Ele foi com uma só, errou a trajetória da bola, calculou errado, fez o movimento todo errado e para mim tomou um frango, sem tirar os méritos do bom chute que foi desferido pelo Mailton. E acabou o jogo, isso foi a 38, mas a Ponte já estava entregue, a ponto de não ter criado nenhuma oportunidade que chamasse atenção no segundo tempo. Eu acho que o primeiro tempo leva uma nota razoável e no segundo tempo o cansaço físico
desgaste absurdo dos jogadores, contribuiu para que o Fortaleza definitivamente tomasse conta do jogo, fizesse os 2 gols que fez, 2-0, e a Ponte amarga aí esse seu calvário, 10 jogos sem vencer e colhe mais uma derrota que era prevista, esperada, mas até que pelo primeiro tempo a gente ficou ali com algo de esperança de que hoje pudesse ser diferente. Lê do engano, quando o time arriou fisicamente, foi presa fácil. Para mim, ao final, com o Guilherme Viana mesmo falhando no segundo gol, trabalhando bastante, mostrando que o volume de jogo do Fortaleza justificou amplamente a vitória de 2-0 e poderia até, com um pouquinho mais de qualidade nas finalizações, poderia até ter o Fortaleza construído um placar mais elástico. É isso, Edu. Lamentável, triste, preocupante o momento da Ponte, mais uma derrota e o caminho vai ficando cada vez mais curto e vai cada vez mais aproximando a Ponte de mais um rebaixamento, infelizmente, nesse ano de 2026.